Então vamos lá, vamos revisar um pouquinho de hemostasia, trombose e embolia. E aí, para começar com a hemostasia, a gente vai ver que a hemostasia ela nada mais é que uma série de eventos que acontecem para manter a fluidez do sangue. Então, se acontecer algum evento de sangramento, vamos dizer assim, como aqui, você vai ver, a gente vai ter a ação de vasos, de plaquetas e de mecanismos pró e anticoagulantes que vão retornar, vão fazer com que retorne aquele fluxo sanguíneo normal. E aí eles podem fazer isso tanto de uma forma natural, ou seja, uma forma espontânea, ou como uma forma artificial, que sofrendo uma cauterização, mesmo um ligamento ligando as células endoteliais novamente, que foram rompidas. E é importante também a gente diferenciar a hemostasia da homeostasia, que é um conceito que a gente já viu, que ele se refere mais ao equilíbrio que o nosso corpo possui, quer dizer, a tentativa de manter o equilíbrio apesar de situações adversas, apesar de tudo estar um caos, tiver muito calor, muito quente, o nosso corpo ele tem mecanismos para manter o seu funcionamento, para manter o equilíbrio. Essa é a homeostasia. E aí, na hemostasia, a gente tem a participação de três personagens principais, vamos dizer assim. São eles as plaquetas, que elas são representadas aqui em cima, e para essas plaquetas elas possuem três fases importantes para a gente. A primeira fase que estamos aqui só com as plaquetas, depois a gente tem a primeira fase de agregação plaquetária, as plaquetas vão se ligar umas às outras, depois elas vão ser ativadas e elas vão sofrer uma mudança conformacional, que tá vendo que elas já estão diferentes, e para que depois elas façam exocitose dos seus grânulos, a exocitose de mecanismos importantes para continuar a hemostasia. E aí o segundo personagem dessa história vai ser o sistema de coagulação, em que independente da via em que ele é ativado, pode ser ativado tanto pela via intrínseca quanto pela extrínseca, o produto final é a formação da rede de fibrina. Essa rede de fibrina que vai capturar essas plaquetas. E como que isso acontece? A gente tem o fibrinogênio, e aí pela ação da trombina, ele vai ser quebrado em fibrina, ele vai ser convertido em fibrina, que são dímeros. E esses dímeros eles vão se unir, vai passar pela união até formar a rede de fibrina. Esses dímeros sozinhos eles já conseguem capturar as plaquetas, só que eles não são tão eficientes nisso, que eles vão conseguir segurar uma plaqueta. Então, assim como quando a gente vai pescar, a gente pega uma rede para poder segurar muitos peixes ao mesmo tempo, a fibrina ela forma a sua rede de fibrina para poder conseguir segurar muitas plaquetas ao mesmo tempo. E como que a gente vai ativar esse sistema de coagulação? Ele pode ser ativado de dois modos, pelo fator de von Willebrand ou pelo fator tecidual. Esse fator de von Willebrand, ele está presente lá na matriz extracelular e ele quando acontece um rompimento do endotélio, ele vai ser exposto ali fora. Assim como o fator tecidual também está ali presente na matriz celular, entre o músculo liso, no fibroblasto, tudo está presente o fator tecidual, que quando é rompido, ele também é exposto. Uma característica legal é que esse fator von Willebrand também está presente em plaquetas. E aí, o terceiro personagem dessa história é o sistema fibrinolítico. Esse sistema fibrinolítico, ele acontece quando já aconteceu o sangramento aqui, já houve o reparo tecidual aqui, e a gente precisa, então, eliminar esse reparo que a gente fez, né? Porque senão ele vai ficar aqui atrapalhando o fluxo sanguíneo. Então, para isso, o sistema fibrinolítico vem aqui, elimina, e o fluxo de sangue continua normal. E aí ele faz isso de dois modos. Pelo ativador de plasminogênio tecidual, que esse plasminogênio, esse TPA, ativador de plasminogênio tecidual, esse plasminogênio inicialmente ele é um zimógeno, tá meio fraco para ver aqui, mas ele é um zimógeno em que quando acontece a ligação com o TPA, ele deixa de ser um zimógeno e é ativado em plasmina. E essa plasmina ela vai ser como uma tesoura que vai cortar essa rede de fibrina que a gente viu aqui em cima. Então, deixando de existir a rede de fibrina, você tem uma participação do sistema fibrinolítico, que é a quebra da fibrina. Outro meio pelo qual a gente pode fazer isso é pela trombomodulina, porque a gente já viu que a trombina ela é importante para a formação do sistema de coagulação, certo? Mas quando você tem essa trombina, ela vai se ligar ao seu receptor e então vai formar a rede de fibrina. Normalmente, quando no início da injúria acontece isso daqui.
Já depois da injúria, quando a gente precisa limpar o canal para passar da passagem de sangue, a gente tem a ligação da trombomodulina com a trombina, e a trombomodulina captura a trombina para que ela não se ligue e não forme a sua rede. E aí, com isso, a gente tem o sistema fibrinolítico funcionando. Então, a trombina tem uma dualidade ali, ela serve tanto para formação quanto para eliminação daquela rede. Então, a gente viu que um dos personagens importantes dessa história são as plaquetas. Então, a gente vai falar delas aqui, em que elas não são células. A gente sabe que plaquetas não são células, elas são fragmentos celulares de uma célula gigante chamada megacariócito. E aí, se a gente der um zoom nessas plaquetas, a gente vai ver que elas são fragmentos, né, que elas possuem invaginações aqui, várias invaginações, que elas servem para ajudar na exocitose dos grânulos dela. Que grânulos são esses? São grânulos como os grânulos alfa e os grânulos denso. Os grânulos alfa, eles possuem dentro deles fatores como o FVW, o fator de von Willebrand. E os grânulos densos possuem um ADP, que eles vão ser bem importantes logo aqui em cima. E por não ser uma célula, ele não tem núcleo, por ser anucleada, ela possui um tempo de meia-vida bem baixo. Ela só mesmo faz a função dela e logo já é eliminada. Às vezes nem chega a fazer a função dela. E outra característica é que ela possui uma membrana bilaminar e tudo mais. E aí, observando como que essa plaqueta vai ser ativada para trabalhar mesmo, quando ela precisa trabalhar, vai acontecer de que a plaqueta está aqui com suas invaginações e com seus receptores. Ela possui glicoproteínas de membrana, como a GP1B, que é uma glicoproteína bem importante porque ela vai se ligar ao fator de von Willebrand, que lembra que ele tinha ficado exposto, que ele é exposto ao rompimento do endotélio. Então aqui a gente vê um vaso que foi rompido, o fator de von Willebrand ficou exposto, a glicoproteína 1B se ligou da plaqueta e aí a plaqueta passou por uma ativação. Ao ser ativada, ela passa por uma mudança conformacional, ela passa a expelir esses pseudópodes, vamos dizer assim, e depois para poder facilitar a ligação entre elas, para elas poderem se aderir melhor umas às outras, e assim como também os seus grânulos são expostos, né, fazem a exocitose dos grânulos, que criam um gradiente que vai trazer outras plaquetas. Esses grânulos eles vão meio que chamar outras plaquetas para vir para esse ambiente que está lesado, que precisa ser reparado. Outra relação importante é que a gente deve lembrar que a hemostasia ela é o equilíbrio, certo? Então, é uma agregação que deve passar por um equilíbrio. Ele se forma e se dissolve e fica equilibrado. Se houver uma agregação muito alta, muito exacerbada, vai formar a trombose, ou seja, a solidificação do sangue, que já é um problema. Porém, se você não faz uma agregação muito baixa, você vai ter hemorragia, porque significa que você não vai ser capaz de estancar aquilo que está acontecendo. Então, vindo agora, dando uma olhada melhor no endotélio, a gente vê aqui embaixo que o endotélio, frente a uma lesão, ele precisa fazer um equilíbrio entre os mecanismos anticoagulantes e os mecanismos de coagulação. Porque se você tem um equilíbrio, ele consegue fazer os mecanismos coagulantes conseguem formar um trombo e os anticoagulantes conseguem dissolver aquele trombo. Esse é o processo fisiológico, esse é o processo normal de reparo tecidual. Porém, se você não tem um equilíbrio disso aqui, tem um desequilíbrio de cargas, quando ninguém vem ali para destruir aquela rede de fibrina formada, você vai ter a propagação daquele trombo, que já vai ser um problema, né? Então, essas são as fases que pode passar um trombo. Mas como que acontece essa lesão do endotélio? Geralmente, o endotélio tá aqui, tá bonitinho aqui, e o turbilhamento não, né? O fluxo normal do sangue, ele não lesiona nada, porque as células sanguíneas, mesmo as células vermelhas, a parte pesada do sangue passa no centro e a parte leve, a parte líquida passa batendo no endotélio. Só que quando você tem um caso de turbilhamento, o turbilhão ele vai poder lesar esse endotélio, porque vai ter célula com célula, né? Vai ter célula vermelha batendo em célula do endotélio e ali vai causar uma lesão que vai precisar ser reparada. E como que a gente vai reparar isso? A gente tem 4 fases, 4 etapas para a formação do tampão hemostático, porque a gente precisa tampar aquela célula que foi lesada, aquele ambiente que foi lesado. A primeira delas é a vasoconstrição temporária, porque a partir do momento que acontecer uma lesão, a gente sabe que vai ser exposto o fator de von Willebrand, e aí a plaqueta vai se ligar nesse fator,
esse fator, essa plaqueta vai ser ativada, ela vai sofrer mudança conformacional, vai expor seus grânulos, e esses grânulos eles vão liberar tromboxanos e ADP, e esses tromboxanos e ADP eles vão chamar outras plaquetas. Essa primeira fase ela é mais só uma vasoconstrição para poder ter um menor fluxo sanguíneo ali, para dar tempo de chegar outras plaquetas. Até chegar na hemostasia primária, porque a hemostasia primária então seria a primeira fase de agregação plaquetária, quando uma plaqueta já encontraram aqui o local de lesão e elas começaram a se agregar. Depois disso, tem a hemostasia secundária, em que a gente deve lembrar que não só o fator de von Willebrand fica exposto, mas também o fator tecidual, e ele vai ativar a cascata de coagulação, formando então a trombina. Como a gente já viu, o fibrinogênio vai ser convertido em fibrina a partir da trombina, e essa fibrina vai formar o cimento para segurar todas essas células ali no local. Porém, ao passo que você já fez um reparo tecidual, quando o reparo tecidual começa a ser feito, as células do endotélio começam a se reparar aqui, naquele ambiente, você já pode dissolver seu tampão que foi criado, né? Então, para isso, as células do endotélio, elas liberam o TPA, o ativador de plasminogênio tecidual. E aí o plasminogênio vai ser convertido em plasmina, a plasmina vai cortar essa fibrina, e assim você vai começar a reabsorção do tampão. Um outro mecanismo da fase 4 seria a trombomodulina, que impede a trombina de se ligar ao seu receptor. E assim você não tem, assim é um caso de anticoagulação, né? Você tem uma reabsorção do tampão por esses 4 mecanismos. E indo então para a trombose, a gente vê que a trombose ela nada mais é que uma solidificação do sangue, né? Enquanto que o trombo, só a palavra trombo, ele seria uma massa sólida gerada pela coagulação. E isso é o que acontece mesmo de forma até fisiológica em organismos vivos. Uma característica desse trombo é que ele é aderente e que ele é friável, ele consegue se soltar. E isso é diferente do coágulo, porque o coágulo ele vai ser a agregação de elementos do sangue depois da morte. E aí, diferente do trombo, ele vai ser elástico, ele vai ser não aderente e vai ser bem brilhante. E aí, os 3 cavaleiros, assim, as 3 propriedades que precisam existir para você ter uma trombose, na verdade, nem precisa ser os 3, pode ser um ou mais deles, vão ser a lesão tecidual, o returbilhamento do sangue ou a hipercoagulabilidade. Então, são esses os 3 fatores. E aí, você tem a diferenciação entre trombo branco e trombo vermelho. O trombo branco, geralmente, ele acontece na microcirculação, por isso que você vai ter ali poucas hemácias, e então você vai ter mesmo só a rede de fibrina com as plaquetas, por isso que ele é característico de ser um trombo branco. E o trombo vermelho já vai acontecer mais em ambientes de estase do sangue, e que já vai sim ter em vasos profundos, vai ter sim as hemácias, por isso vai ter a característica dele de trombo vermelho. E para classificar esses trombos, a gente pode chamar eles de hemostáticos, arteriais e venosos. O hemostático é aquele fisiológico, em que você tem a formação e depois a dissolução daquele trombo. Os arteriais, eles acontecem por returbilhamento de sangue, geralmente é isso, né? Porque o sangue arterial ele tem o coração como bomba, então ele tem uma passagem bem rápida, então é passível de acontecer um turbilhonamento. Por isso que o crescimento desse trombo ele é retrógrado, porque você tem esse crescimento. Esse turbilhonamento vai jogar meio que o trombo para trás, fazendo um crescimento retrógrado. Diferente do trombo venoso, que acontece principalmente por estase do sangue, sendo ele chamado de flebotrombose. E ele vai ter um crescimento anterógrado, porque apesar do fluxo estar lento, né, ele vai ser um fluxo para frente. Então o crescimento do trombo vai ser anterógrado, desse jeito. E aí a gente tem alguns modos em que o trombo pode evoluir. A evolução do trombo, num caso de um trombo desse, por exemplo, completamente oclusivo, ele pode acontecer uma total dissolução, em que o fluxo de sangue vai ser normal ali para frente. Ele pode ser que ele faça uma embolização, ou seja, ali no pulmão, por exemplo, ele pode soltar um pouquinho dele, um êmbolo, e sofrer uma embolização do pulmão. Ou ele pode ser que ele se organize naquele vaso e fique por ele mesmo, organização. Ou pode sofrer uma recanalização, que vai abrir espaços para o sangue passar, não vão ser todo o espaço, toda uma dissolução, mas vai ser uma recanalização. E aí, falando agora da embolia, a embolia ela nada mais é que a obstrução por um corpo sólido, líquido ou gasoso. Então, se alguma coisa estiver obstruindo, já é uma embolia.
como o famoso o exemplo do infarto por isquemia, né? Que se você solta um êmbolo desse aqui e ele chega no coração, você vai ter um infarto por isquemia. Ele é criado da seguinte forma: você tem um fluxo de sangue normal e criou-se um trombo ali, pode ser que um pedaço desse trombo se solte e forme então o êmbolo. E aí esse êmbolo vai viajar e causar isquemia em algum local, por exemplo.